Lançado oficialmente no Brasil em abril de 2021, o Moto G60 continua sendo um smartphone bem requisitado, principalmente pelo seu preço e também, independente de ser um intermediário, pelo seu bom desempenho e autonomia do smartphone. Então, após a vinheta eu vou mostrar para vocês, após pouco mais de um ano de lançamento do smartphone, as minhas impressões utilizando o Moto G60. Então, vamos lá! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e aqui eu falo sobre notícias, lançamentos, novidades e curiosidades sobre a tecnologia. E neste vídeo, como eu falei, vou falar as minhas experiências utilizando o Moto G60. Não só, mas também alguns testes de câmera que eu fiz para poder você ter noção de como esse aparelho é bem interessante. Ainda mais após um ano de lançamento, ele tem uma margem de preço bem interessante para você estar fazendo a aquisição dele. Então, vamos lá. Em construção, o Moto G60, vocês podem ver aqui, ele é feito em plástico, a traseira, né? Eles fizeram esse efeito luminoso para que ele parecesse vidro, mas é plástico, mas é bem resistente, né? Aqui vocês têm o logo da Motorola, que é o sensor de digitais, né? O leitor de digitais. Aqui temos o bump de câmeras, que é um pouquinho saltado, mas que também nessas coisas todas, né? Aqui a câmera ultra wide, a câmera principal de 108 megapixels, e aqui a câmera para fazer o modo de profundidade. Aqui tem, não sei se vai dar para ler, mas tem aqui a inscriçãozinha de 108 megapixels e aqui o LED para as fotos e para a lanterna. E aqui em cima nós temos um microfone para redução de ruído e aqui a entrada de fone de ouvido, né? A entrada P2. Nas laterais nós temos aqui o slot para o chip. No caso é híbrido, né, para 2 chips ou então para um chip e o cartão de memória. E aqui na outra lateral nós temos o botão de power, né? Aqui os botões de volume e aqui o botão adicional que é para assistente do Google. Embaixo a saída de som, a entrada de carregador e outro microfone para captação de áudio também e de chamadas. A tela é uma tela de 6.8, né? Tem aqui uma qualidade muito interessante e principalmente porque é uma tela muito grande, né? Um smartphone aqui para assistir é muito bom. E aqui a câmera frontal, que é aquele furinho, né? Que fica muito mais cômodo até mesmo do que um entalhe ou então um bigodezinho. O Moto G60 é um smartphone que chegou ao Brasil custando R$ 2.699 e hoje pode ser encontrado entre R$ 1.300 e até R$ 1.700 se você procurar bem. Veio equipado com o processador Snapdragon 732G, né? Com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, né, com capacidade para 2 chips ou então até um chip e o cartão de memória, né, aquela bandeja híbrida. E também ele não tem o 5G, ele é 4G. Ele veio com um conjunto triplo de câmeras na traseira, sendo o primeiro sensor de 108 megapixels, o segundo sensor a ultra wide de 8 megapixels e uma câmera de profundidade, né, para medição de profundidade de 2 megapixels. A ultra wide tem um foco automático e permite que você possa fazer fotos macro, né? No caso, fotos macro com uma qualidade bem melhor, porque vai estar utilizando um sensor melhor do que aqueles de 2 megapixels que até mesmo a própria Motorola já utilizou em alguns outros smartphones. O smartphone pode filmar em até 4K a 30 quadros por segundo com a estabilização ativa, né, a super estabilização,
ou até Full HD 60, ele não faz o 4K 60. E na frontal ele também faz 4K 30 fps, né? É uma resolução muito boa, né? Já vindo no smartphone intermediário, principalmente porque muitas outras empresas acabam deixando até os topos de linha com uma definição em Full HD apenas para frontal e acaba decepcionando por isso, né? Você vê um processador intermediário que é o 732G e algumas empresas com processador da própria Qualcomm que é mais potente acabam limitando seus smartphones a Full HD. Este é um ponto até positivo para a própria Motorola, que vem tentado evoluir bastante nos seus smartphones. Então eu vou deixar aqui alguns testes de câmera para você ver. Também a câmera frontal tem 32 megapixels. Então acompanhe aí alguns vídeos e fotos feitas com o Moto G60. Bem, começando os testes com o Moto G60 em filmagem Full HD com a estabilização ativa, que é a única definição que a gente pode usar o modo de super estabilização, que no caso é em Full HD a 30 quadros ou a 60, e aí dá para ativar a super estabilização, né? De frente para a luz, realmente ele tem uma boa qualidade. Vamos ver contra a luz. Contra a luz ele segura bem o rosto. Tem um bom equilíbrio. O HDR também, ó, dá pra ver que ele não estoura. E a exposição se ajusta bem rápido. Não tem como fazer a troca, né, a alternância entre as câmeras. Olha aqui, e já deu uma estourada, talvez por conta que ele já ajustou, mas em alguns momentos aqui ele estourou, mas no geral o equilíbrio é bom. Em zonas mais escuras aqui o céu acaba ficando um pouco estourado, mas no geral a qualidade tá muito interessante. Vocês dêem uma olhada aí também na captação do áudio, que é feita totalmente direto do smartphone, e também na estabilização da imagem, né, que é o modo de super estabilização. Agora eu vou fazer um teste com a estabilização desativada para poder vocês verem se modifica alguma coisa na qualidade do vídeo também. Bom, agora filmando em Full HD 30 fps com a estabilização desativada. Vamos ver aqui um contra-luz. No contra-luz ele continua do mesmo jeito, não tem diferença no HDR, claro. Agora vocês vão ver a imagem mais tremida e o céu ficou mais azul. Deixa eu ver no contra-luz mais direto. Não tem tanta modificação. O que modifica mesmo é que a estabilização está desativada e também ele tem uma distância maior, né? Quando está com a estabilização ativa ele dá um crop, que faz a estabilização digital, né? Ela é um corte na imagem para poder a inteligência artificial fazer todo o serviço de estabilização.
Mas de geral é isso. E para finalizar, fazer um vídeo em 4K na frontal. Agora filmando em 4K na frontal, 4K 30 fps, ele não faz os 60 fps, apenas em Full HD. E é uma imagem muito boa, parece que aqui tem um equilíbrio bom. Mesmo em 4K, parece que ele não reduz a qualidade do HDR do vídeo. Deixa eu ver aqui, né? Acaba sendo, claro que eu gostaria que fosse um pouco mais amplo, né? Tivesse mais espaço, mas também está bem interessante. O contra-luz aqui também fica bem equilibrado, o rosto exposto, o céu lá atrás também não está tão estourado. Aqui o sol bem aqui. Claro, em alguns momentos ele acaba estourando, né? Principalmente aqui em 4K. Mas uma regra é luz. De frente para a luz ele tem um equilíbrio muito bom, né? Claro, a estabilização pode acabar tremendo muito aí, porque não tem como colocar a super estabilização em 4K na frontal, apenas na traseira. Mas no geral está um smartphone muito interessante para filmagens. E agora vamos fazer os testes na câmera traseira, para vocês poderem ver como as câmeras traseiras têm uma qualidade até interessante também, assim como na frontal. Vamos lá. Bem, agora fazendo vídeo em 4K 30 fps na traseira e com a estabilização, super estabilização ativa, né? Começando os testes aqui. Primeiramente, dá para perceber que o HDR funciona muito bem, mesmo com a estabilização ativa. Quando eu estava com o S21 Ultra, ele tem o modo de super estabilização, mas se o modo está ativo, a gente perde HDR e também perde o 4K, porque ele só faria a super estabilização em Full HD. E aqui nós temos um smartphone também do ano passado, mas que tem um processador mais intermediário, que é o Snapdragon 732G, mas que mesmo assim consegue entregar a super estabilização com HDR em 4K a 30 fps e também faz em 60 fps. Mas vamos testando aqui. Eu não vou colocar em 60 fps porque eu não costumo usar muito. Ali o sol. A questão do foco do smartphone é bem rápido também, ó. Ele age bem rápido. Mas notem aí a estabilização e o áudio do smartphone. É para um smartphone do ano passado. Ele ainda é uma opção muito boa para poder estar fazendo compra, porque ele tem essas funções, né? Tem uma qualidade boa de gravação, né? Mas observem aí como é que está o áudio, para poder ter uma noção da qualidade, né? Ele fica um desfoque muito bom e tem um foco bem ágil, mesmo estando em filmagem 4K com a estabilização ativa, que cobraria muito na hora de renderizar o vídeo.
Aqui também não tem como fazer a alternância entre as câmeras, principalmente porque está em 4K. Mas quando está em Full HD, tem como alternar entre a câmera principal e a ultra wide. E se não me engano também entre a câmera macro, que é a ultra wide, que tem autofoco. Então eu vou fazer um vídeo aqui em Full HD para poder vocês verem como é a alternância entre as câmeras. Pronto, então agora filmando em Full HD, uma estabilização ativa, e a câmera ultra wide fica disponível para poder fazer a alternância. Então aí ele tem uma mudança até suave, né? E não fica com uma diferença tão grande na hora que ele muda para ultra wide, né? Aí mudar para principal de novo. É uma mudança bem suave mesmo. Mas não, eu acho que por conta da estabilização ativa, ele não muda para a câmera macro. Eu vou tirar a estabilização e ver se ele faz a alternância. Se não fizer, aí eu vou fazer um vídeo separado da macro. Vamos lá. Realmente não faz a mudança para a macro mesmo sem a estabilização ativa, né? Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o autofoco da ultra wide, né? Que é uma câmera com autofoco justamente para poder fazer um modo macro com mais qualidade, né? Que geralmente smartphones mais intermediários que tem uma câmera macro, eles costumam trazer uma câmera macro de 2 megapixels que resolve, mas não tem tanta qualidade como se você utilizasse uma macro a partir da ultra wide que tem autofoco. Então agora eu vou mudar para a câmera macro, né, para o modo macro, e fazer um vídeo para vocês verem a agilidade do foco e a qualidade que fica a imagem. Bom, essa aqui é a câmera macro filmando em Full HD também. Claro, é a ultra wide funcionando, tem uma certa qualidade para filmagem também, mas aí o diferencial vem aqui, porque ele tem esse modo macro para fazer essas filmagens mais próximas com uma certa qualidade. Aqui vocês veem que tem um foco bem rápido, né? O desfoque lá atrás fica bem bonito. E o bom é isso, porque você também pode estar utilizando para filmar, não somente para fazer fotos. Essa é a vantagem de se ter uma câmera macro a partir da ultra wide, né? Porque ela tem uma qualidade melhor, né? E essa questão do autofoco na hora das filmagens, né? A qualidade da HDR acaba sendo bem interessante. Deixa ela voltar o foco aqui. Pronto. E você pode continuar a filmagem normal, porque como o HDR compensa bem, aí como ela está na ultra wide, a estabilização também acaba ficando até interessante. Deixa eu procurar mais alguma coisa aqui para poder
focar. E é isso. Essa é a câmera macro, o modo macro do Moto G60, filmando em Full HD 30 quadros por segundo. Como vocês puderam ver aí, o Moto G60 tem boas câmeras, né? Por mais que seja um intermediário, entrega vídeos em 4K tanto na traseira quanto na frontal, mesmo que não faça o 4K 60 fps, mas o 4K 30 já é uma boa opção. E também tem a opção de fazer 1080 a 60 fps, né? Ambos, tanto na frontal quanto na traseira, tem a disponibilidade do modo de super estabilização, né? Claro, na frontal com o modo de super estabilização apenas em Full HD, e na traseira ele utiliza até em 4K, sem reduzir até mesmo o HDR do smartphone. Então vocês veem aí que tem uma boa qualidade para um intermediário. Ele tem uma tela de 6.8 polegadas Full HD Plus, né, com 396 ppi de densidade, né, é uma tela IPS LCD com 120 Hz de taxa de atualização, né, para poder você ter uma dinâmica melhor quando estiver jogando e quando estiver utilizando as redes sociais também. Bem, se eu for falar aqui da questão do uso de bateria do Moto G60, a primeira coisa que me veio à mente é, poxa, é um intermediário, né? Realmente ele não vai ter um desempenho muito bom para poder economizar bateria. Mas foi aí que eu me enganei, porque o 732G, por mais que ele tenha uma questão de economizar a carga do smartphone, ele também dá um salto de potência nele que eu mesmo me surpreendi. Como eu faço as edições dos vídeos aqui no canal pelo CapCut, né, acaba que até mesmo no iPhone eu tive problemas, porque ele não deixava colocar várias camadas sem que a outra sumisse e ficasse difícil de achar depois, né? Ele ficava dando alguns bugs na hora de utilizar o CapCut. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos aqui utilizando o Moto G60 e eu me surpreendi porque ele teve uma resposta muito boa, né? Até mesmo em alguns jogos eu baixei, eu que não costumo estar jogando, baixei alguns jogos para testar, a fluidez muito interessante que eu não tinha visto no outro smartphone, até mesmo o S21 Ultra, né? Vocês me desculpem quem utiliza ainda, mas o S21 Ultra, o que eu tinha, né, como tinha alguns problemas que até relatei aqui no canal, não tinha uma performance tão boa quanto eu estou tendo utilizando o Moto G60 em jogos, né? No caso, o jogo que eu mais costumo utilizar, né, é o PES, né, e também o Asphalt 9. Mas o S21 Ultra tinha problemas tanto porque esquentava demais, tanto porque fechava na minha cara. E o Moto G60 não, eu não sinto ele esquentar e também não tenho problemas com travamentos e bugs por enquanto, né? Isso é uma base do que eu estou utilizando ele durante esses dias. Mas para mim é uma experiência muito boa poder estar jogando, utilizando o smartphone sem que ele me dê dor de cabeça. Falando aí sobre a bateria do Moto G60, ele tem uma bateria de 6.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 20 watts. Claro, acaba sendo um pouco demorado, porque ele demora cerca de 1 hora e 40 minutos para chegar a 100%. Mas em compensação, ele também demora a descarregar, né? Porque você tendo autonomia de até 2 dias é o suficiente para um smartphone que vai viver longe da tomada, né? É uma experiência muito boa, isso eu posso dizer. E que se você não é aquela pessoa que tá jogando, né, fazendo muita edição, usar o extremo smartphone, né, você vai ter uma duração até maior do que essa de 2 dias. Então essas foram as minhas impressões sobre o Moto G60 até o momento, né? Eu estou há pouco mais de uma semana utilizando o smartphone e eu estou achando muito interessante estar utilizando um telefone intermediário,
mas que entrega uma performance muito boa e até mesmo câmeras bem interessantes para um smartphone dessa faixa de preço, né? Deixa aí nos comentários suas dúvidas sobre o Moto G60, o que você ainda quer saber sobre ele, porque é um smartphone que está custando bem barato, né, pelo que ele entrega e que está disponível ainda para compra. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso estar respondendo, né? Deixa aí suas opiniões, o que você achou do vídeo, né? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações. Agradeço a você que ficou até aqui e esse foi o vídeo de hoje. Então, até uma próxima. Valeu!